Olá, meu nome é Brandon e vou contar sobre uma visitação que tive do Senhor. Eu não sei se foi um sonho, eu não sei se foi uma experiência fora do corpo. Tudo o que sei é que isso mudou minha vida para sempre. E vou direto ao ponto. E vou contar o que aconteceu. Era uma noite normal. Foi no dia 6 de julho de 2014. E era apenas uma noite normal. Eu fui pra cama. Como eu disse, como aconteceu. Todas as coisas que vou contar que aconteceram é de tirar o fôlego. Mas eu quero que você apenas me dê um pouco do seu tempo. Isso aqui, o que estou prestes a te contar mudará sua vida para sempre. Se você permitir e meditar sobre o que estou tentando te dizer, sobre o que está prestes a acontecer. A Terra como a conhecemos agora, tudo o que vimos, tudo. No dia a dia está prestes a mudar. Estou te dizendo, desde a maior coisa até a menor coisa. E então, isso é o que aconteceu. Eu fui dormir. E de repente, foi como se eu tivesse sido tirado do meu corpo. Porque em um sonho, você não cheira, você não prova, você não sente calor, você não sente coisas como eu senti. De repente, eu estava em um tribunal e olhei para a minha direita e Jesus estava lá. Ele está, mas ele está apenas olhando para mim. E ele está bem aqui, tipo bem ali, bem ao meu lado. E eu estou olhando ao redor e há pessoas, e há tumultos, há pessoas queimando carros, há pessoas destruindo coisas, jogando coisas. Elas estão simplesmente agindo de forma louca. E eu estou surpreso com o que estou vendo, porque eu posso sentir o cheiro da fumaça. Posso sentir o cheiro dos incêndios. Eu podia ver o tribunal em chamas. Eu podia ver apenas caos em massa por toda parte. E essa mulher, ela corre até mim e eu disse, o que está acontecendo? Ela diz, você não sabe? Você não viu? Todos os cristãos se foram. Todos os cristãos se foram. E eu disse, onde eles foram? O que aconteceu? Ela disse, os alienígenas vieram e os levaram. Ela disse, os alienígenas os levaram. E de repente, eu olhei para cima. E, acima de mim, havia relâmpagos cruzando todo o céu. Parecia uma grande tempestade, mas não havia chuva. Não estava acontecendo nada. Eu podia ver relâmpagos subindo pelo céu, como as nuvens e tudo mais. As nuvens estavam ativas. Era como uma tempestade elétrica. Mas então eu caminho e estou olhando ao redor. Esta cidade em que estou. E estou olhando para as pessoas, como eu disse. E vejo incêndios queimando em todos os prédios. Muitos prédios. Vou dizer, todos eles. Muitos. Dos prédios estavam em chama. Todo mundo estava, como eu disse, saqueando, roubando. Eles estavam agindo sem Deus. E eu quero interpor algo aqui. Pela primeira vez, você sabe, eu já disse isso antes para outras pessoas e vou dizer isso novamente. Todo crente, toda pessoa, acorda com um senso de paz que não percebe que tem. Todo mundo tem um senso de paz. Mesmo o maior pecador não percebe, mas eles têm um senso de paz. E eu vou chamar isso de cobertura de oração da igreja. Há uma cobertura, eu acredito, da igreja, que as pessoas que oram, que cobre o mundo inteiro em oração. Ok? O que traz uma atmosfera de paz, traz uma atmosfera de conforto que você não percebe que está lá. Ok? E sempre que a igreja,
o arrebatamento da igreja acontece, essa cobertura de oração, pela primeira vez, é removida. E há uma anarquia total acontecendo. Porque as pessoas sentem o vazio dessa paz e estão surtando. E então, isso é o que eu podia sentir. Eu senti isso tão forte na atmosfera da Terra. Era assustador. Parecia assustador. Pela primeira vez, não havia aquela paz com a qual você acorda, que as pessoas, como eu disse, não percebem. E então, de repente, fui levado para outra cena. Jesus e eu fomos Fabão e estávamos lá. E de repente, eu pude ver este homem. E ele estava vestido com um terno cinza, com uma gravata bonita. E ele usava uma camisa branca. Mas seu terno era um terno muito caro. E ele estava saindo de uma, parecia algum tipo de limusine, como uma limusine presidencial. Parecia muito, como se ele estivesse sendo pego. Mas ele foi levado para Berlim. E eu podia ver, enquanto estou com Jesus, estamos em Berlim. E há uma enorme, sala de conferências em esta cidade lá em Berlim, que tinha todas as pessoas conversando e se reunindo e conversando, de todas as nações do mundo. Você podia ver todos eles, e era uma mesa grande e redonda. E ele estava sentado na cabeceira da mesa. E eu estou te dizendo, eu acredito que este homem, na época, eu não podia ver o rosto dele. O Senhor não me permitiu ver o rosto dele. Você sabe, era como se estivesse apagado. Mas eu podia ver a estrutura do corpo dele. Eu podia ver, a maneira como ele se portava. Ele se portava com muita confiança. E, eu podia ver todos os líderes ao redor da mesa, ouvindo, porque ele tinha um plano. E foi a primeira vez, e quero dizer isso, é a primeira vez depois, eu não sei porque eu não sei quanto tempo se passa, desde o arrebatamento da igreja até ele entrar em cena, para quando ele chega lá e começa a liderar todos. Provavelmente dentro de algumas horas. Mas, de repente, todos estão ouvindo. Por quê? Por quê? Porque todos estavam ouvindo este único homem. Porque ele tinha um senso de confiança e paz, com o qual eles estavam familiarizados, que a igreja costumava ter. Mas eles sentiam quando a igreja estava aqui, aquela cobertura de oração. Ele tinha aquele senso de paz. Ele tinha esse tipo de... Ele trazia uma paz para todos, sempre que falava. E isso te dava confiança. Você simplesmente queria ouvi-lo. Seus olhos estavam fixos nele, e todos estavam ouvindo-o. E ele surgiu com um plano para introduzir dólar mundial único. Chip. Ele tinha todas as ideias. E ele estava contando a todos o seu plano. Bem, eles se renderam. Todos renderam o poder mundial a ele em apenas aquela reunião. Certo? E ele estava lá e ele convenceu a todos, o que foi loucura. Mas estou falando que todos os líderes mundiais deram seu poder a este homem. E então, de repente, fui levado ao tribunal novamente. E eles estavam... Eu me lembro que havia um mandato, você podia... porque me lembro das TVs ao redor, eu podia ver TVs e as pessoas estavam... Eu podia ouvir o que estava acontecendo na cidade, como as pessoas estavam agindo. E foi ordenado por ele que todas as Bíblias fossem levadas para o local público mais próximo, como uma delegacia de polícia. Ou uma praça pública, o tribunal. E todo mundo estava trazendo essas Bíblias, porque não era
Você não tinha permissão para ter uma Bíblia. Eles queriam que todas as Bíblias fossem levadas para um local, tá? Um local público. Eles disseram às pessoas: se você quiser verificar as Bíblias e quiser olhá-las em uma data posterior, tudo bem, você pode trazê-la. É meio que você só traz aqui, nós permitiremos que você olhe sua Bíblia. Mas se você olhasse para a sua Bíblia, você era ainda mais marcado. As pessoas escreviam seu nome e sabiam que havia uma rebelião em você, certo? Basicamente. E as pessoas olhavam para suas Bíblias, mas como eu disse, elas eram marcadas. Mas então eles pegaram essas Bíblias e as queimaram. Eu vi montes enormes, imensos de Bíblias queimando por toda parte. E isso criou enormes colunas de fumaça dessas Bíblias queimando em todas as cidades. Isso não era apenas em uma cidade, era em todo lugar, em todo o mundo. As pessoas estavam queimando Bíblias. E então, como eu disse, era contra a lei naquele momento até mesmo ter uma. E então, eu vi ele derrubar. As bandeiras da cidade, as bandeiras do estado, as bandeiras americanas. E ele colocou sua própria bandeira e ele as colocou em todos os tribunais, sobre todos os principais edifícios públicos, onde veríamos uma bandeira americana ou onde quer que você esteja, a bandeira do seu país, a bandeira francesa ou a bandeira alemã ou a bandeira do Reino Unido, todas elas. Eles tiraram aquelas bandeiras e colocaram a bandeira dele. E eu vou mostrar a vocês agora como é essa bandeira. Eu me lembro de cada detalhe disso, claramente, desde 2014, quando o Senhor me mostrou tudo isso, como é essa bandeira. E são duas espadas com um olhar, com ramos de palmeira no topo. E são douradas. E há como um globo no meio. E havia preto, branco e verde. E isso representava o ISIS, o Al-Qaeda e Hamas, certo? Todas essas organizações terroristas estavam trazendo o que eles chamavam. Agora eu vou te dizer o nome que todos o chamavam, o Mahdi. Eu espero não estragar isso, mas é assim que eles o chamavam. E não, todos chamavam esse homem de Mahdi. E ele, agora, toda vez que você o vê, ok, olha, eu não quero pular muito aqui, mas eles ergueram a bandeira, como estou dizendo. E foi em homenagem a ele, o Mahdi, o Mahdi, trazendo-o ao poder. Agora, eu vejo praças públicas com grandes, enormes telas de cinema massivas, que são tão grandes quanto um prédio enorme, tipo. Mas nas sextas-feiras, todo mundo se veste com roupas brancas. Eles se vestem tipo de branco, como túnicas, por lei. Você vai e nas sextas-feiras eles têm filas. Todas as pessoas estão em filas e eles o adoram nas sextas-feiras, certo? Com a tela, né? Parte é reprodução ao vivo e parte é pré-gravada. Porque você não pode adorar em todo o mundo durante o dia, pois não é dia em todos os lugares. Mas eles foram levados, e até mesmo onde eu vou te mostrar. Eu te disse em um vídeo anterior. Se você for olhar algumas das minhas coisas antes, onde eles adoram e é em um grande templo maçom, um enorme, no templo dos maçons, dos maçons livres. Eles têm enormes telas brancas na frente deste edifício. E é aqui que as pessoas vêm às sextas-feiras para adorar o anticristo, certo?
Eles estão em filas únicas e todos se reúnem nesses campos. Agora filme o campo. Vai bem lá atrás e contorna todo o edifício inteiro. E é aqui que todos os moradores de todas as principais cidades vêm e começam a adorar o anticristo aqui. Eles adoram no... Eu os vi adorando em Roma, no Vaticano e tudo mais. Eles têm grandes telas lá. Eles têm grandes telas na Europa, em Paris. Está em todo lugar, até mesmo onde a rainha Elizabeth e onde, Palácio de Buckingham. Palácio de Buckingham. Eles tinham uma enorme. Eles tinham isso lá. Estou te dizendo, estão em todo lugar. E as pessoas são obrigadas a adorar nas sextas-feiras. Então isso é muito detalhe sobre isso. Agora vou seguir em outra direção aqui para contar a vocês. O que acontece? Eu fui mostrado a marca da besta. Eu vi o que é. E eu acredito, e não estou dizendo que é o Neuralink, mas estou dizendo que é um tipo de o Neuralink no que Elon Musk está trabalhando. Não estou dizendo que é isso, mas é a tecnologia, esse tipo de tecnologia. É muito pequeno, é VI, mas o que acontece é que eles injetam na sua mão ou injetam na sua testa. E eu vi todas as crianças. Agora e quero dizer isso claramente, todas as crianças foram tiradas daqui no arrebatamento da igreja até o que eu acredito ser a idade de 15 ou 16 anos. Não tenho certeza exata da idade, porque eu não ouvi ouvi alguém falando sobre onde todos, qual era a faixa etária dessas crianças. Mas todas as crianças, até a idade da responsabilidade, foram embora, ok? Agora, as pessoas ainda vão ter bebês durante a tribulação. A vida ainda continua. São 7 anos de tribulação, 3 anos de não grande tribulação, e depois 3 anos e meio, 3 anos e meio de não grande tribulação. E depois 3 anos e meio de grande tribulação, ok? Mas as pessoas ainda estão criando e tendo bebês e formando famílias, ok? Durante a tribulação. Então, se tiverem um filho, durante a tribulação, eles ainda estão aqui. Essas crianças estão aqui, ok? Então é isso que estou tentando te dizer. Lembre-se, a Bíblia diz: ai daqueles que amamentam nesses dias, que estão amamentando e têm filhos nesses dias. Ai daqueles. Isso até fala sobre isso na palavra. Mas, as pessoas ainda estão tendo filhos, ok? Então eu quero que você entenda isso porque, eu não quero que haja confusão. E alguém diga, bem, por que havia crianças aqui? Ou qualquer outra coisa para o que estou prestes a te contar, ok? Agora vou ir. E o Senhor me mostrou isso. Eu vi muitos cristãos, certo? Que estavam furiosos por terem sido deixados. Agora, eu ouvi o Senhor dizer isso. Eles estavam chateados porque eles pregaram um evangelho morno. Eles pregaram uma mensagem de graça sentimental, diluída, que eles poderiam viver do jeito que quisessem. Muitas pessoas vivendo em pecado e ainda assim chegar ao céu. Que tudo estava bem com eles. Que eles poderiam simplesmente, você sabe, eu vivo como o mundo. E ainda vou conseguir no arrebatamento da igreja. E o que aconteceu? Havia pastores que estavam pregando um evangelho de compromisso, morno, que foram deixados e eles ainda estavam aqui, durante a tribulação. E aqueles membros da congregação estavam tão irritados por causa da forma como lhes foi pregado o evangelho, que estavam prontos para matar aqueles pregadores. Eles estavam Estou falando de uma fumaça furiosa. E eu vi pessoas que eu conhecia, que foram deixadas aqui durante a tribulação, que achavam que iriam. Eles eram
Essas pessoas, eu as conhecia pessoalmente, porque eu trabalhava em uma grande igreja. E algumas dessas pessoas, eram grandes doadores. E quando eles foram deixados, eu vi uma senhora em particular mostrando o dedo do meio para o Senhor e fazendo gestos obscenos, porque ela foi deixada durante a tribulação e estava xingando e agindo de forma louca, porque foi deixada e estava com raiva, porque ainda estava aqui, porque achava que deveria ter ido, mas o coração dela estava, obviamente, cheio de veneno, e ela era vil. E estou te dizendo, eu vi essa mulher ir imediatamente, sempre que a marca da besta foi distribuída. Ela foi uma das primeiras a aceitar a marca. Eu me lembro de ter visto isso. Mas havia pastores e pregadores que eu vi pessoalmente até agora. Os vejo na TV, semanalmente, que foram deixados e aqueles membros da congregação estavam prontos para enforcá-los. Quero dizer, era tão sério assim, as pessoas estavam chateadas. Esses pastores estavam na TBN, e alguns deles estavam na Daystar agora. E como eu disse, alguns deles estão todos os dias. E estou te dizendo, é hora de realmente prestar atenção em quem você está ouvindo. Este é um tempo muito, muito sério. É hora de encher sua lâmpada de óleo, assim como a Bíblia fala. Haverá 10 virgens. 5 tinham suas lâmpadas cheias de óleo e 5 não estavam esperando o noivo vir buscá-las, e suas lâmpadas secaram. É hora de você se incendiar por Jesus e ter um caminhar intransigente com Ele como nunca antes. É hora de jogar fora as coisas do mundo e descartar todo esse lixo. Sim, nós caímos, mas nos levantamos novamente. Sim, é pela graça que somos salvos através da fé, mas estou lhe dizendo que, se você está vivendo em compromisso e sabe que está em pecado e está vivendo nele e fazendo isso de propósito, é melhor tirar isso da sua vida o mais rápido possível. Você precisa ir e se arrepender e cair no assento de misericórdia do Senhor e dizer: Pai, ajude-me a lidar com isso. E Ele vai te ajudar. Ele vai te lavar com o sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho você está livre. Mas estou lhe dizendo, não é hora de brincar e viver em compromisso e viver no mundo. Sim, nós erramos, as coisas acontecem, mas não fazemos isso de propósito. Se você disser uma palavra feia ou algo assim, sabe o que estou dizendo? Se você não sair e dizer, vou me divertir, vou semear minha aveia selvagem e vou me divertir. Eu tenho Jesus no meu coração e vou viver do jeito que eu quero e vou conseguir. Não, você não vai. Você vai ficar para trás. Estou tentando te dizer, eu vi isso. E as pessoas dizem, não há escritura a apoiar isso. Uma vez salvo, sempre salvo. Não acredito nisso. Depois do que vi, não é uma vez salvo, sempre salvo. Há um remanescente de pessoas, há muitas pessoas que ficam para trás e estão furiosas, porque pensaram que poderiam viver do jeito que queriam, e ainda ter a bênção de participar do arrebatamento da igreja. E isso não aconteceu dessa forma. Não aconteceu dessa forma. E então, eu vi, isso é o que aconteceu. Eu vi esses cristãos tentarem criar líderes. Eles estavam como eles estavam tentando fazer colônias, como pequenos G, como grupos de pessoas, e eles fugiram para as montanhas, certo? Eles fugiram para as colinas. Eles fugiram para onde pudessem se afastar. Eles pegaram o que puderam, ou seja o que for, e simplesmente subiram para as colinas para se afastar e se esconder, certo? Há literalmente milhares deles tentando escapar porque eles sabiam o que estava prestes a acontecer. Eles sabiam sobre a Bíblia. Eles tinham uma noção das coisas que estavam acontecendo, mas viviam em compromisso, certo? Então, eu vou falar sobre isso agora. Vou te contar como eles viviam.
posso te dizer isso. Eles cavaram buracos na lateral das colinas, buracos enormes na lateral das colinas, que parecem pequenas tocas de raposa. Eram como grandes cavernas de urso ou algo assim. E estavam tentando se manter aquecidos no inverno. E as crianças que nasceram durante a tribulação sofreram muito de fome, de frio, de doenças, de enfermidades. Não havia vitaminas para manter seu D3 elevado. Era literalmente um inferno na terra. E eles não tinham realmente como manter seus filhos seguros e aquecidos por causa disso. Eu vi o governo de todo o mundo começar a usar drones por toda parte para procurar qualquer pessoa que não tivesse a marca da besta, o chip que estava na sua testa ou na sua mão se comunicava com os drones. Havia drones e você podia ouvir os drones. Eram literalmente como enxames de abelhas. E você sabe que até fala sobre isso na Bíblia, que parecia gafanhotos saindo de um poço, lembra? Eu acredito que o que ele estava vendo, João na ilha de Patmos, eu acredito que provavelmente eram esses drones, apenas minha opinião. Havia literalmente, o céu estava zumbindo por toda parte, com milhares de drones. Eles estão todos a um certo nível, não em uma altitude muito alta. Eles estão todos a um certo nível, todos acima, apenas zumbindo em certas partes do dia, procurando por pessoas que não têm a marca da besta. E então eles estão escaneando e eles vêm em grupos, e estão escaneando por toda parte, procurando por pessoas, e você pode ouvi-los chegando. E isso é interessante. Eles podiam sentir fogo. Se os cristãos tinham uma grande fogueira e estavam se escondendo naquelas colinas, eles tinham aquelas colinas sendo patrulhadas. Mas os cristãos eram espertos e conseguiam descer naqueles buracos e manter seu calor, você sabe, como infravermelho. Não conseguia ver. Eles não conseguiam ver a fumaça se eles tivessem pequenas fogueiras, certo? Então, mas se eles ouvissem um tiro ou qualquer tipo de coisa para matar a vida selvagem, aqueles drones podiam ouvir de muito longe e eles iriam até onde estava aquele barulho. E assim você não podia disparar armas de fogo barulhentas para abater caça, como cervos ou alces ou qualquer coisa, gado ou o que fosse, certo? Então, como eles estavam passando fome, tentavam pegar peixes, qualquer coisa que pudessem encontrar, mas então teriam que fazer uma fogueira muito pequena para poder cozinhar essa comida, certo? Porque você fica sem suprimentos. Tente 7 anos. Isso não é apenas algumas semanas. Vivendo fora da rede. São anos. 7 anos de inferno. Eles poderiam dizer: bem, foram apenas 3 anos e meio. Não, os 3, e até mesmo os 3 anos e meio ainda foram ruins, entrando na grande tribulação dos últimos 3 anos e meio. Quero dizer, sério, é tudo ruim. E então, me foi mostrado. Isso é o que eu acho interessante. Como eu disse, eles estavam nas trincheiras, eu podia vê-los. Certo, agora, vou para outra cena. Jesus e eu fomos a este lugar e eu senti isso. Nós fomos, e eu vi os cristãos correndo, tentando ir de um lugar para outro, e eles viajavam à noite no escuro, e havia fazendas onde os agricultores ainda tentavam cultivar e ainda tentavam fazer tipo, você sabe, milho ou o que quer que eles tivessem,
e os cristãos saíam e tentavam roubar essas colheitas nos campos. Sempre que era noite. Mas o fazendeiro teria um cachorro ou qualquer sistema de segurança. E ele saberia que estavam sendo invadidos, roubados. E eles iam lá e tentavam roubar as colheitas, como eu disse. E se o fazendeiro tentasse ser gentil e não relatasse o que viu, ou não chamasse as autoridades, ele seria punido por não contar. E, você sabe, muitas pessoas dizem, bem, eles vão tirar todas as armas na América. Não, eu ainda vi que os fazendeiros ainda tinham armas. Agora, todo mundo na cidade, eu não vi naquele momento ter todas as armas, certo? Ou qualquer coisa. Mas eu vi que os fazendeiros e tal ainda tinham aquelas. E eu ouvi os cães. Eu podia ouvir os cães latindo. E, os cristãos correndo o mais rápido que podiam. Os que restavam, os que não queriam aceitar a marca, correndo o mais rápido que podiam para pegar todo o milho ou vegetais, ou o que quer que pudessem encontrar na fazenda, galinhas ou qualquer coisa, tentando roubá-los, tentando conseguir comida. Então eu vi que, sempre que o fazendeiro chamava, ou quem quer que visse essas pessoas correndo à noite tentando conseguir essa comida, eu os via colocando bloqueios nas estradas, barricadas enormes. Os cristãos gostariam de coisas para furar os pneus dessas pessoas, certo? Agora vou te contar o que acontece. Eles estão em Hummers pretos, com luzes azuis. Eu vi esses carros enormes, parecendo tanques do exército, com esses homens com roupas totalmente pretas, com escudos pretos sobre seus rostos. E você não podia ver seus rostos, certo? Mas eles estavam com essas roupas pretas. E eles dirigiam esses carros parecidos com Hummers, com luzes azuis neles. Certo? Eram como quase como luzes negras, certo? Dentro desses carros Hummer, à noite. E eu me lembro deles pulando para fora e os cristãos correndo o mais rápido que podiam para tentar escapar deles. E os homens saltaram dos carros com essas armas que eu nunca tinha visto antes. E eu contei às pessoas sobre isso e elas disseram que realmente existe. Existem protótipos e essas coisas realmente existem. Mas eles apertaram o gatilho e foi como um pulso. Foi como se fosse algum tipo de controle de distúrbios. Eles te derrubavam inconscientemente por alguns minutos, apenas apontando a coisa na direção que queriam que fosse. E assim que aquele feixe de seja lá o que fosse atingiu aquilo pessoa e aquele indivíduo, isso os derrubava inconscientes. Então, não havia como fugir. Estava nos Hummers, estava nos homens. E eles simplesmente iam e escaneavam as pessoas enquanto elas corriam. E as pessoas simplesmente caíam, como se estivessem desmaiando. Mas fosse o que fosse que estava fazendo isso, não as matava. Ok, apenas as fazia desmaiar. Então os homens se aproximavam deles e diziam: "Você aceita a marca ou vamos cortar sua cabeça?" Então, eu vi uma mulher e seus 2 filhos que nasceram durante a tribulação e seu marido todos parados assim. E eles disseram à mãe: "Se você não aceitar a marca e as crianças não aceitarem a marca, vamos cortar a cabeça dessas crianças." E como qualquer boa mãe diria, você sabe, ela estava surtando. "Não corte a cabeça dos meus bebês. Eu vou aceitar a marca." E eu a vi, bem diante dos meus olhos, aceitar a marca da besta. E as crianças aceitaram a marca da besta. E o pai disse: "Não, eu nunca aceitarei a marca da besta." E eu vi aqueles homens pegarem e puxarem sua cabeça para fora e tinham uma espada enorme. E eles cortaram sua cabeça bem diante de mim. E eu vi sua cabeça rolar bem diante dos meus pés. Eles não podiam me ver e eles não podiam ver Jesus. Mas Jesus me disse para olhar. E
Isso é algo interessante. O tempo todo, Jesus nunca precisou falar em voz alta comigo. Eu podia ouvir o que ele estava dizendo pelos seus pensamentos. E ele podia ouvir o que eu estava dizendo pelos meus pensamentos. Eu simplesmente sabia o que éramos. Era como se eu estivesse fora do meu corpo. Eu não sei. Foi algo muito distante o que aconteceu. Mas eu vi o sangue. Eu podia sentir o cheiro do sangue do homem que teve a cabeça cortada bem diante de mim. E as crianças e a mãe não tinham expressão. O chip te deixa imóvel, sem emoções nenhuma. Você se torna como um zumbi. Faz sua mente ficar instantaneamente como a de um zumbi. É como, olá, não há nada lá. As crianças não choraram, ou bem, ou qualquer coisa assim, como se estivessem todas chateadas porque o pai delas acabou de ter a cabeça cortada. E a esposa nem sequer agiu como se importasse também. Ela estava, era como se ela não estivesse lá. Ok. Então, ele está morto. A esposa e as crianças estão bem. Eles têm o chip agora, mas estão condenados ao inferno para sempre por causa do que aconteceu. Agora, as crianças condenadas ao inferno para sempre? Eu não acredito nisso. De jeito nenhum. No meu coração, eu vou dizer, as crianças não escolheram isso, foi forçado a elas. E Deus é um Deus misericordioso, pessoal. E quando se trata de crianças, então não. Eu não vou sentar aqui e entrar em um debate teológico sobre isso, estou apenas dizendo a vocês. As crianças não escolheram tomar isso, foi forçado a elas. E então, eu só sei que Deus é um Deus misericordioso agora, você sabe que eu não sou. Eu não sei a condição da alma delas, eu não sei sobre isso. Eu sei o que a Bíblia diz, que qualquer um que aceita a marca vai para o inferno, e eles queimam para sempre. Mas se foi forçado a você, você não aceitou. Você tem que realmente aceitar isso, certo? Então, eu vou deixar isso aí. Faça com isso o que você quiser, mas não me critique nos comentários, certo? Então, agora eu vou para isso. Eu vi e cada cidade tinha, nas principais rodovias ou nas estradas que entravam na cidade, tinham barricadas, como pontos de controle, que todos tinham que passar para entrar ou sair daquela cidade. E a única maneira de você ser permitido entrar nessas grandes cidades ou vilas era pela marca da besta. Eles escaneavam sua mão ou sua testa. Para entrar lá e conseguir suprimentos como mantimentos, medicamentos, para ir ao médico, o que quer que você precisasse fazer, você tinha que passar por esses grandes pontos de controle, com pontos de controle do exército, com esses homens em trajes pretos. Eles escaneavam você. E eu vi pessoas a pé tentando entrar lá. E então, isso é outra coisa. Eu quero dizer isso. Eu vi cristãos que estavam tentando fingir. Em algumas das pessoas, vou dizer isso. Algumas das pessoas tinham uma ferida na mão ou na testa, que parecia uma infecção massiva. Parecia uma bolha na testa ou uma bolha na mão. Eles tinham um machucado. Parecia uma infecção. Tinha pus. Parecia muito, muito doloroso. E eu vi mulheres. Eu vi uma mulher que estava na fila e tinha colocado maquiagem na mão, tentando imitar a marca da besta ferida. Ela estava tão desesperada para entrar naquela cidade por comida, ou suprimentos médicos, ou o que quer que ela precisasse, certo? Então, ela estava apenas tentando fingir. E então, quando viram que ela estava fingindo, quando chegaram lá para escanear a mão dela, certo? Não houve misericórdia. Eles cortaram a cabeça dela ali mesmo. Eles a mataram ali mesmo. Foi assim. E eles simplesmente cortaram a cabeça dela e ela rolou pela rua. E ninguém se importou. Todas as outras pessoas na fila, como eu disse, eram zumbis. Tipo, você não está lá. Todos estavam na fila. Eu vi tudo.
E eles passavam por lá e faziam esses pontos de verificação. E eles iam buscar mantimentos ou qualquer outra coisa saindo da cidade, entrando e saindo. E como eu disse, os drones estão sempre voando. Os drones estão sempre escaneando as pessoas. Os drones estão sempre alertando as autoridades. Se você está atirando com armas ou qualquer coisa, tentando conseguir comida ou coelhos ou qualquer coisa, tentando sobreviver, você sabe, como eu disse, roubando dos fazendeiros. Como eu disse, eu vi um homem. Eu vi um homem cortando a grama sem expressão no rosto. Ele estava cortando a grama. Mas ele estava ausente. Foi a coisa mais estranha ver essas pessoas que aceitaram a marca da besta. Eles estavam esgotados, cara. E ele estava cortando a grama, mas não tinha expressão. Então, eu vi um homem tentando cometer suicídio. Tentando pular de uma ponte. Mas o que quer que ele tenha feito, criou paz em sua mente. O chip fez isso. Ele enviou um sinal para sua mente porque sabia daquele hormônio, ou daquele padrão de pensamento, ou qualquer coisa que seu corpo cria quando você está prestes a fazer algo assim. Ele sabia, pela sua frequência cardíaca ou qualquer outra coisa, como acalmá-lo. Então ele estava lá, pronto para pular dessa grande ponte para acabar com sua vida. E, de repente, aquele chip fez com que ele se acalmasse, descesse e voltasse, e ele saiu de lá. Então não havia como fazer nada fisicamente a si mesmo. Não permitiria que você fizesse isso. Essa coisa, ou isso não permitiria que você fizesse. Você não tinha mais livre-arbítrio. Se você tentasse fazer algo estúpido, como se revoltar ou roubar ou fazer qualquer coisa assim, sua mente não faria isso. Você estava apenas nisso. Isso trouxe paz sobre você. Fez você pensar, tipo, olá, sabe, tipo. Eu não sei como isso fez, mas estou apenas dizendo a vocês, foi a coisa mais estranha que já vi, e aconteceu com todos que o tomaram. Agora, fui levado a Israel e vejo o templo nas colunas de pedra e vejo o terceiro templo que será construído em breve. Eu vejo como lindo. As colunas de pedra, as inscrições, tudo isso é maravilhoso a forma como tudo é feito, mas está construído. Ele tem um branco, coisa na cabeça. Ah, e vou dizer isso. Meu filho está me ajudando com isso porque é muito para lembrar. Mas ele tinha pimenta cinza na barba. Parecia que o tempo havia passado, mas algo aconteceu com a barba dele, onde não era mais toda preta. Antes parecia meio barbeado, mas não era realmente longo, como estava agora. Parecia realmente barbeado. Antes e agora estava. Como se estava mais espesso e parecia que tinha sal e pimenta na linha do cabelo dele bem aqui também. Ok? Então, eu acredito que era um certo homem que está na Arábia Saudita. Do lado dele, acredito que vi o Papa. Ok. Por favor, não jogue um ovo em mim. Estou apenas dizendo o que senti que vi. Ok. Parecia o Papa. Este homem aqui, porque ele estava vestido todo de branco assim, e tinha aquela coisinha na cabeça. Então, você sabe. E este homem aqui era outro líder espiritual. Então, eles estavam, e acredito que seja Noé. E ele é um homem, que é... Eu não importa. Vocês todos querem olhar. O nome dele é Noé. Mas ele é. Mas acredito que ele estava deste lado dele. Ele estava de pé. Eles tinham esses dois homens e ele. E todos estavam conversando. Ele estava falando. E sempre que ele começou a professar que era o Senhor, vi relâmpagos atingindo acima de sua cabeça. E isso foi uma das últimas coisas que vi antes de o Senhor me levar à beira do céu e da terra. Ok? Mas eu vi todas essas coisas acontecendo e eram relâmpagos, e eu vi pessoas. E então ele estava professando que era Deus.
E de repente, Jesus e eu decolamos e subimos para o céu. E ele me mostrou um mundo diante de mim, um mundo imenso que se estendia, se estendia, se estendia, até onde a vista alcançava. Ele disse: Este é o avivamento que está prestes a acontecer. E ele começou a. Eu pude ver lágrimas em seus olhos. Ele não estava chorando, mas seus olhos se encheram de lágrimas. E ele olhou para a China. E ele apontou para a China e disse: Brandon, você vê todas aquelas pequenas luzes? Porque havia luzes. Desculpe, não quero pular muito. Mas havia luzes. Elas estavam por todo o globo, por todo o mapa. Havia todos os tipos parecia pequenas tochas, como luzes. E da América, de costa a costa, havia luzes por toda parte. Na Europa, havia pouco, havia luzes. Houve luzes, mas havia rios de luzes na China e em toda a Ásia. Eu podia ver, as Coreias, eu podia ver todo. O Vietnã, tudo isso. Havia luzes, mas havia correntes. E ele disse: Você vê aquelas? Ele disse: Brandon, essa é a minha igreja subterrânea lá. Ele disse: Meu evangelho custou a vida deles, muitos deles. Ele disse: Meu evangelho custou-lhes algo. É o que ele me disse, você. E ele estava tão satisfeito com o que aconteceu na Ásia, com o avivamento que ocorreu. Ele começou a chorar por isso. Eu vi seus olhos cheios de lágrimas. Por causa do que aconteceu, porque o evangelho lhes custou algo, que foram martirizados pela causa de Cristo. Eles foram martirizados pelo que acreditavam. E eles não desistiram. E então, ele disse: Quero te mostrar algo que está prestes a acontecer. E vou te contar isso. Ele me disse isso. Ele disse: Bem antes de eu voltar para o arrebatamento da igreja, ele disse: Você vai começar a ouvir muito sobre alienígenas. Na TV. Você vai começar a ver mais. O que eles querem chamar de encontros com OVNIs, luzes e coisas no céu, é sobre o que ele está me alertando. E ele disse: Haverá realmente um grande engano. Pelo que percebo, o que eu estava ouvindo como um ser caído, fingindo ser um encontro alienígena. O que vai ser um engano sobre a Terra? Ok, então eu acredito que provavelmente será até em forma humana, como se fosse um alienígena, como algum tipo de entidade demoníaca, algo acontecendo. Vai tentar enganar muitos sobre o que aconteceu com Cristo, o que aconteceu. Você sabe do que estou falando? Algum tipo de algo alienígena, ok? Ele me avisou que isso iria acontecer bem antes de ele vir. Então, ele me disse isso e ele me mostrou. Ele disse: havia, do lado do céu, do lado das muralhas do céu, havia uma onda enorme que estava em um ponto de ruptura. Ele disse: Você vê aquela onda? Jesus falou comigo. Ele disse: Você vê aquela onda ali? E eu disse: Sim, Senhor. Ele disse: Esse é o último, grande derramamento que está prestes a inundar a terra, com a minha glória mais uma vez. Um impulso massivo, uma colheita massiva de almas como este mundo nunca viu, está prestes a acontecer, mais uma vez. E atrás daquela onda enorme estavam anjos com carruagens de fogo. Eu podia vê-los até onde a vista alcançava. Parecia estar atrás dessa onda. E havia presentes. Em cada um desses anjos estavam vestidos da mesma forma, algo que eu não vejo com muita frequência. Mas eles tinham armaduras que pareciam douradas, antigas, como eu gosto, como eu quero chamar de romanas, como os gregos, como se fossem antigas, como armaduras, como você sabe, como cavaleiros, lá está.
como medieval, mas era como cavaleiros, mas era como as justas. Mas eles estavam com isso, e estava por todo o corpo deles. E todos eles tinham coisas realmente legais, como coisas que pareciam grossas, e todos tinham presentes, na parte de trás de seus carros de fogo. Certo? E eu perguntei, Senhor, o que são esses presentes? E ele disse, Brandon, esses são dons dos tempos finais. Coisas que o mundo nunca viu antes. Dons que nunca foram usados antes nesta terra. Como grandes dons. E ele disse, esses anjos vão trazê-los para meus filhos na terra, para a última colheita. E estamos prestes a ver, e isso é o que mais eu vi. Olhei novamente para a minha direita e vi silos cheios de partes do corpo. Pernas e braços e olhos e cabelo, ou qualquer parte do corpo que você precise. Rins, corações, estavam cheios naqueles silos. Esses silos eram como prédios, cheios de partes do corpo, certo? E ele me disse que aqueles estavam vindo para milagres criativos, para curas, para a colheita de almas, pois Deus vai fazer um último, grande movimento. Vai ser incrível para milagres criativos, todo tipo de coisa, obras maiores. Vamos ver isso antes que ele venha. E eu vi, essas salas cheias de partes do corpo, e vi anjos com grandes cestos cheios de finanças sendo derramadas sobre a igreja, derramadas sobre o seu povo. Uma colheita de finanças para o tempo do fim. Para suprir a colheita. Uma grande riqueza financeira, transferência de riqueza estava prestes a acontecer para aqueles que estão ouvindo o que ele te diz para fazer. Agora, isso não acontecerá para todos se você não estiver ouvindo, mas se você estiver ouvindo a voz do Senhor, Ele te dirá em que investir, e Deus abençoará suas mãos para ajudar a sustentar o reino nestes últimos dias. E eu vi grande riqueza com anjos enormes, pobres e até eu. E isso é algo interessante. Nem todo mundo está acreditando por um carro. Algumas pessoas estão acreditando por bicicletas. E eu vi bicicletas. Eu vi coisas que estavam no reino espiritual, que iam se manifestar no natural. Agora, como isso acontece? Isso vai acontecer. Tudo o que você está acreditando vem do sobrenatural antes de se manifestar no natural. Então, você tem que acreditar nisso. Sua fé chama aquelas coisas que não são como se já fossem. E é isso que você tem que fazer, chamar aquelas coisas que não são como se já fossem. Falando sobre o seu corpo, falando sobre a sua vida, e chamando suas circunstâncias para mudar. Então, sabe, isso é um outro sermão completo. Mas vou te dizer, isso é o que eu vi no final. E então eu acordei de volta no meu corpo. Mas vou te contar. Eu vi uma grande colheita de almas prestes a acontecer e vi aquelas luzes, e cada uma delas representava uma luz na terra de uma alma que foi salva neste avivamento, e estamos prestes a ver isso. Grandes coisas estão prestes a acontecer, e eu quero que todos vocês comecem a acreditar. Estamos bem ali. Estamos vendo essas coisas acontecerem. Estamos vendo o Neuralink surgir. Isso nem existia, ok? Em 2014. Nada disso. Aconteceu. Eu vi, eles nem estavam falando sobre alienígenas na TV em 2014. Eles nem tinham nada disso, muito desse tipo de coisa acontecendo. Não havia realmente drones voando por aí em 2014. Que tipo de drones você viu em 2014? Eu não vi nenhum. Talvez o exército usasse, mas não era. Você os vê em jogos de futebol, no Super Bowl e em grandes eventos do 4 de julho. Eles estão usando e fazendo shows de drones no céu. Essas coisas não aconteciam em 2014, isso foi há 10 anos. Olhe o que está acontecendo. No dia a dia, veja o que está acontecendo. Eles estão falando sobre fazer a novilha vermelha, eles vão querer sacrificar a novilha vermelha. E construir o templo, o terceiro templo, eles querem construir aquele templo
Que o Senhor me mostrou, eu estava lá com ele, eu vi o anticristo nele. Estamos vendo as coisas acontecerem em um ritmo acelerado. E minha pergunta para você hoje é: você conhece o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal? Você o fez seu Senhor? Você o fez seu Pai? Ele te conhece? Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Se você morrer hoje, agora mesmo, ninguém sabe quando. Seu tempo na terra se esgota. Você poderia ir para casa agora mesmo. Você poderia ir para casa em 5 minutos. Quem sabe? Acidente trágico no caminho para casa. Quem? Sabe? Mas vou te dizer isso. Você pode ter a certeza de onde vai passar a eternidade. Você pode saber para onde está indo, se morrer agora mesmo, que não vai para o inferno do diabo. O inferno não foi feito para você, foi feito para o diabo, foi feito para os demônios dele. Mas quando rejeitamos Jesus, e rejeitamos a graça, e rejeitamos o que ele fez por nós naquela cruz, e nos afastamos de nossos caminhos perversos, e corremos para ele e dizemos: Pai, salva-me. Fomos feitos para ir para o céu com ele. Não fomos feitos para ir para o inferno. Se você não, eu errei? Se você não aceitar Jesus, então você irá para o inferno com o diabo. E esse é um lugar terrível. E tudo o que você precisa fazer é aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A única maneira de chegar ao Pai, a única maneira de chegar ao céu é por meio de Jesus. Jesus pagou o preço por você para que você não precise ir para o inferno. Jesus fez isso. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Simples. Então vamos fazer uma oração agora, hoje. Talvez você nunca tenha aceitado Jesus e hoje este vídeo possa te assustar. Mas não é para você ter que ir para o inferno. Não é para você ter que aceitar a marca. Não é para você ter que sofrer. Jesus quer que você vá. Então apenas diga esta oração comigo. Jesus quer que você vá para o céu com ele. Jesus quer que você esteja com ele no céu. Ele te ama. Ele morreu por você. Ele ressuscitou no 3º dia. E ele está sentado à direita do Pai. E ele está esperando por você. Ele está esperando para voltar e te buscar. Certo? Vamos orar. Pai, eu só te agradeço. Diga esta oração comigo. Pai, eu só te agradeço por me lavar no teu sangue. Perdoa-me por todos os meus pecados. Purifica-me disso. Pai, eu te agradeço por escrever meu nome no livro da vida do Cordeiro. Pai, eu entrego meu coração a ti. Eu te adoro. Eu quero ser teu filho. Eu quero que sejas meu pai. Perdoa-me pelos meus pecados, não, Senhor. Eu fui um pecador. Eu cometi grandes erros. Cria em mim um coração puro. Muda-me. Torna-me melhor. Faz-me mais parecido contigo. Pai, eu te agradeço, Senhor, por estar livre do pecado, da doença e da enfermidade. E eu não preciso ir para o inferno porque eu te peço para me salvar, me redimir e me encher com o teu Espírito Santo. Eu te agradeço pelo que fizeste por mim hoje. Eu te agradeço, Senhor, por estar salvo. Eu te agradeço, Senhor, por estar liberto do diabo. E eu não vou pecar mais. Vou me afastar dos meus caminhos perversos. E, Pai, se eu pecar, vou correr para ti. Eu não estou fugindo de ti, estou correndo para ti. E estou pedindo, Pai, que a tua graça esteja lá para me ajudar a passar por isso. À medida que eu cresço espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, vou crescer contigo. Vou ler minha Bíblia e vou orar todos os dias e apenas buscar a ti. Encontrar uma boa igreja baseada na Bíblia para frequentar. Eles vão te ensinar a palavra. E fazemos o melhor que podemos, pessoal. É tudo pela graça. É Jesus. Ele nos ama. Então, eu só quero dizer isso. Obrigado a todos por assistirem. Obrigado se isso te abençoou. Curta o vídeo,
Se não abençoou, curta mesmo assim, meu. Eu só vou dizer isso, nem todo mundo vai concordar com isso, mas Deus te abençoe de qualquer forma. Se você puder se inscrever, se quiser se inscrever, se quiser clicar naquele sino de notificação, acho que é a sua primeira vez. Desculpe, esse é o meu sino. Clique naquele sino de notificação e vá olhar os outros vídeos abaixo. Tenho uma tonelada de vídeos sobre coisas que o Senhor me mostrou que acredito que estão por vir. Então, Deus abençoe a todos vocês. E é assim que eu encerro meus vídeos. Coloque um sorriso no rosto e uma canção no coração. Jesus te ama muito e nós te amamos. E nos veremos na próxima vez. Deus abençoe a todos e tenham um dia maravilhoso. Tchau, tchau.